Oi, borboleta, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso. E agora a gente vai simplesmente aprender a nossa bolsa Alice, tá? Então já me conta aqui o que você achou desse modelo. Esse é um modelo super versátil, super premium. E lembrando que você pode fazer esse modelinho maior, você pode fazer menor, tá? Não tem problema. Vai depender muito do jeito que você quer. Então você pode transformar em uma carteira ou em uma clutch. Então aqui ela tem uma largura de 22 centímetros, tá? E uma altura de 18 centímetros. Então é uma bagzinha bem espaçosa. Aqui pra gente confeccionar ela, eu vou utilizar 1 metro de corrente, esse fecho aqui. Lembrando que você pode utilizar o fecho que você quiser. E aqui embaixo tem a lista de material completa, juntamente com o cupom de desconto da Arena Metais e da Ouro Fios. Esse fio aqui é de 35 milímetros, porém você pode fazer com o fio que você quiser. Então, ó, 1 metro de corrente, 2 argolas articuladas. Aqui pra gente economizar, eu coloquei uma argola normal, sem ser articulada. E aqui coloquei o nosso mosquetão, tá? Então, é uma bolsa que vai fazer bastante sucesso no teu ateliê. Então, mulher, já pega o teu fio, a tua agulha e vamos crochetar. E aqui a gente vai simplesmente começar esticando o nosso fio. Lembrando que você pode trabalhar com qualquer outro tipo de fio. Esse daqui meu é 35 milímetros. E o que vai mudar é que se você pegar um fio mais fino, você vai precisar de mais de um rolo de fio, tá? Então, ó, já estiquei o meu fio, já te passei a lista de material. E aqui a gente vai começar fazendo uma laçadinha inicial, tá? Então, trabalhei aqui uma laçadinha inicial. E agora, eu vou fazer 15 correntinhas. Então, a gente precisa fazer um número de correntinhas aqui ímpar no início, mas se você quiser fazer maior ou você quiser fazer menor, é só você mudar aqui esse número, tá? Mas é importante que ele seja ímpar. Então, vou fazer aqui 15 correntinhas e já volto com você pra gente dar continuidade. Trabalhei aqui 15 correntinhas, tá? E agora a gente vai simplesmente virar aqui o nosso trabalho. Ó, as nossas correntinhas estão assim. Então, a gente vai virar aqui o nosso trabalho e a gente vai começar a trabalhar por trás das correntinhas. Então, eu vou pular esse primeiro pontinho, venho no segundo e aqui a gente já vai fazer um meio ponto alto, tá? E aqui na nossa bolsa, a gente vai simplesmente intercalar entre meio ponto alto e ponto baixíssimo. Então, fiz aqui meio ponto alto, ponto baixíssimo, vou para o meu próximo ponto. Trabalho novamente meio ponto alto, próximo ponto, um ponto baixíssimo, próximo ponto, um meio ponto alto e o próximo ponto, um ponto baixíssimo. Então, aqui na nossa estrutura da nossa bolsa, a gente vai simplesmente intercalar entre esses pontos, tá? Um ponto baixíssimo e um meio ponto alto, um ponto baixíssimo e um meio ponto alto. E o segredo aqui da nossa bolsa, para ela ficar bem estruturada, para ela ficar retinha, tá ao iniciar as nossas carreiras e ao finalizar. Então, fiz aqui um ponto baixíssimo, vou para minha próxima carreira, sempre tentando deixar o fio do lado direito, tá? Para ficar mais bonitinho. Trabalho um meio ponto alto, próximo ponto, um ponto baixíssimo. Próximo ponto, um meio ponto alto, próximo ponto, ponto baixíssimo. Próximo ponto, um meio ponto alto, próximo ponto, ponto baixíssimo. Ó, e a gente vai fazer assim até aqui no final, tá? Então, no meu próximo ponto, eu trabalho um meio ponto alto e aqui eu vou simplesmente finalizar com um ponto baixíssimo. Ó, então aqui a gente tem a nossa primeira carreira. Lembrando que você pode olhar para a tua bolsa agora e ver se você vai querer essa bolsa mais larga. Bru, ainda tá um pouquinho estreitinha, calma, tá? Que ao finalizar a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo. Então, essa base aqui que eu tô te passando vai ficar nas medidas da bolsa que eu te passei lá no início da aula, tá? Então, fiz aqui o meu ponto baixíssimo. E agora é que tá o segredo. A gente sempre vai
vai intercalar esses pontos. Então, aqui, se eu finalizei com ponto baixíssimo, a próxima carreira eu preciso começar com meio ponto alto, justamente para no lugar que está o ponto baixíssimo ficar o meio ponto alto e onde a gente tem o meio ponto alto ficar ponto baixíssimo, tá? Então, a gente vai fazer uma correntinha aqui para dar altura e vai virar esse trabalho. Lembra que a gente finalizou com um ponto baixíssimo? Então, aqui a gente precisa iniciar o nosso trabalho com um meio ponto alto. Então, a gente sempre vai prestar atenção no último ponto que a gente fez aqui da carreira. Lembrando que é muito importante a gente fazer uma correntinha aqui para dar altura. Então, a gente vem aqui no nosso primeiro ponto, ó, e trabalha um meio ponto alto. Próximo pontinho, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Próximo pontinho, meio ponto alto. Próximo pontinho, ponto baixíssimo. E no próximo ponto, meio ponto alto. E o efeito que esse pontinho dá é esse daqui, ó, um efeito maravilhoso, né? Então, a gente vai intercalando aqui, eu vou fazer até o final e já volto com você pra gente dar continuidade. Então, ó, meu amor, cheguei aqui no final. Observa aqui que eu tô no meu penúltimo ponto, né? E é muito importante que para essa base fique reta, para essa bolsa ficar certinha e estruturada, a gente precisa sempre trabalhar o mesmo número de pontos. Então, você sempre tem que prestar atenção, né? Para ver se você tá fazendo a sua base certinha. Então, ó, fiz aqui, ó, o meu penúltimo ponto. Vou agora pro meu último ponto, ó, que é esse último Vzinho aqui. Observa aqui que a gente tem o nosso último Vzinho, ó, significa que é o nosso último ponto. E aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Lembra que eu falei pra você que conforme a gente termina aqui, a gente precisa começar a próxima carreira? Então, eu finalizei com um ponto baixíssimo. Então, a próxima eu preciso iniciar com um meio ponto alto, né? Então, ó, uma correntinha pra dar altura. Viro o meu trabalho, já venho aqui no meu primeiro ponto. Ó, deixa eu esticar aqui esse fio. Venho aqui no meu primeiro ponto e já faço um meio ponto alto, porque eu finalizei com um ponto baixíssimo. Meio ponto alto, ponto baixíssimo. Meio ponto alto e no próximo ponto baixíssimo. E a gente vai trabalhar assim com essa sequência, tá? Até a gente chegar ao final da nossa estrutura da nossa bolsa. Então, eu não vou gravar aqui todas as carreiras com você, justamente para a aula não ficar muito cheia, né? Porque essa bolsa tem muitas finalizações. Então, aqui a gente tá na nossa terceira carreira. E esse efeito desse ponto é simplesmente maravilhoso. Então, a gente vai intercalando aqui entre meio ponto alto e ponto baixíssimo, meio ponto alto e ponto baixíssimo, até chegar a 24 centímetros de comprimento. Então, você vai fazer aqui, tá? Essa mesma sequência, lembrando sempre que quando a gente chegar no final, a gente precisa fazer uma correntinha para dar altura. E é muito importante você sempre intercalar os pontos. Então, se você finalizou com ponto baixíssimo, o primeiro ponto da próxima carreira vai ser meio ponto alto. Bruna, finalizei com meio ponto alto. Na próxima carreira, eu vou iniciar com ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou fazer aqui 24 centímetros e já volto com você pra gente dar continuidade. Pronto, maravilhosa, terminei aqui 24 centímetros, ó. Então, aqui você vai simplesmente dobrar, assim, a tua peça, pra tu ver mais ou menos o tamanho que ela vai ficar. Lembrando que a gente vai finalizar ainda com ponto baixo e lembrando também que vem aqui a lateral. Esse tamanho que eu tô te passando aqui é um tamanho muito bom, tá? Mas se por acaso você quiser ela mais alta, se você quiser ela um pouquinho maior, você pode crescer aqui também. Então, aqui a gente fez 24 centímetros aqui da nossa base. E agora, a gente vai simplesmente pro pontinho ali da aba. A gente segue aqui praticamente o mesmo padrão de pontos, né? Só que a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, aqui eu já fiz o meu ponto baixíssimo. Vou fazer a minha correntinha pra virar. Então, a gente continua virando
fazendo a correntinha para virar o nosso trabalho, tá? E aqui a gente finalizou com o nosso ponto baixíssimo. Então, aqui a gente vai começar com o nosso meio ponto alto. E aqui, pra gente dar o efeito da nossa bolsa Alice aqui maravilhoso, né? A gente vai simplesmente trabalhar meio ponto alto duplo. Então, você vai laçar uma vez e vai vir aqui no primeiro ponto, alonga, laça mais uma vez, alonga, traz aqui pra frente e puxa tudo. Próximo pontinho, a gente trabalha ponto baixíssimo. Novamente, você laça uma vez e introduz a tua agulha, laça novamente e introduz a tua agulha, puxa tudo. Vai no próximo ponto e faz o ponto baixíssimo. Vai novamente pro próximo ponto. Laça uma vez, laça novamente a agulha, traz aqui pra frente e puxa tudo. Próximo ponto, a gente trabalha ponto baixíssimo. Próximo ponto, você laça uma, deixa eu pegar aqui do lado direito, 2 vezes, puxa tudo e já vem aqui e trabalha o ponto baixíssimo. Observa que esse ponto, ele fica mais alongado, ó, ele fica mais gordinho, né? E é justamente esse efeito que a gente quer aqui para a aba da nossa bolsa. Então, aqui, a gente tá seguindo a mesma sequência, tá? Intercalando um ponto baixíssimo com um meio ponto alto. Só que aqui, ao invés da gente tá fazendo um meio ponto alto normal, a gente tá trabalhando ele duplo, né? Então, a gente vai fazer assim por todas as carreiras, sempre observando aqui o nosso pontinho de trás. Ó, observa que aqui ficou bem frouxo, eu deixei aqui justamente para te mostrar. Se você simplesmente sair fazendo e não ir observando, pode ficar frouxo e vai ficar feio, e não é isso que a gente quer. Então, Bru, ficou ruim, não ficou legal, a gente desmancha. E sempre vai procurar trabalhar com a mesma tensão, ou seja, sempre trabalhar os pontos do mesmo tamanho. Então, ó, deu uma laçada, dou outra laçada, puxo tudo, faço um ponto baixíssimo. Dou uma laçada, dou outra laçada, puxo tudo e faço o meu ponto baixíssimo, aqui no meu último ponto. Deixa eu pegar aqui nas 2 perninhas do vizinho, faço o meu último ponto. Aqui eu vou fazer uma correntinha para me virar o meu trabalho, ó. Olha o efeito que fica, tá vendo que fica bem mais bonito? Então, fiz aqui a voltinha e agora a gente vai fazer a mesma coisa. Viu que a gente terminou com um ponto baixíssimo? Então, aqui a gente precisa começar com meio ponto alto. Então, venho no primeiro pontinho, ó, faço 1, 2 laçadas, fecho tudo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e no próximo eu faço novamente meio ponto alto, só que duplo, tá? Então, esse mesmo efeito que a gente deu aqui na frente, a gente vai dar aqui atrás. E pra você que tá com dúvida de onde colocar os pontos, é simplesmente você tem que observar aqui nesses vezinhos, meu amor. Tá vendo que aqui a gente tem vezinho, ó? Então, aqui você vai fazer um ponto, aqui você vai fazer outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Sempre pegando nas 2 laçadinhas, tá? E a gente vai trabalhar essa sequência aqui até chegar no tamanho da nossa bolsa. E aqui eu vou trabalhar por 38 centímetros. Então, o comprimento da minha bolsa vai ter 38 centímetros aqui. Então, eu vou fazer e já volto com você pra gente dar continuidade. Pronto, borboleta, finalizei aqui, ó, a minha sequência de pontos, tá? E aqui eu fiquei com 38 centímetros, deixa eu te mostrar aqui certinho. Então, ó, 38 centímetros,
no total, tá? E agora a gente vai simplesmente fazer uma volta de pontos baixos por toda a nossa estrutura. Só que aqui na frente a gente não vai fazer essa volta de pontos baixos, tá? A gente vai deixar aqui normal, dessa maneira. Então, ó, fiz aqui o meu ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha, vou puxar aqui esse fio e aqui você pode cortar, tá? Então, ó, vou puxar aqui e vou deixar dessa maneira. Então, já fiz aqui, agora a gente vai vir aqui no nosso primeiro pontinho. Bru, por que que a gente não continuou, né? E a gente cortou? Justamente para ficar melhor, tá? Eu fiz outra bolsa Alice e eu dei continuidade e eu achei que cortando fica um acabamento mais bonito. Então, a gente vai vir aqui nesse primeiro pontinho, ó, aqui. Então, aqui na quina a gente não vai trabalhar. Vamos vir aqui nesse primeiro pontinho. Já traga esse fio aqui pra frente, ó. E aqui, antes de você começar a fazer esses pontos baixos, né? Eu quero que você entenda que aqui a gente tem uma parte que tá mais grossa, mais grossinha assim, ó. E aqui tem a parte que tá com pontinho avesso. A gente vai fazer aqui justamente nessa parte que não tá mostrando esse pontinho aqui. Por quê? Porque a gente vai vir com fecho. E se a gente deixa nessa partezinha aqui, a gente pode ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Pra colocar o nosso fecho. Mas se você quiser fazer também do outro lado, não tem importância, você pode. Então, já coloquei aqui o meu primeiro ponto baixo. E agora, a gente vai passar por volta de toda essa base, a gente vai passar pontos baixos por volta dela toda. Então, aqui, a gente já vai escondendo aqui os nossos fiozinhos, ó, que sobraram. E aqui, eu gosto de fazer a seguinte sequência. Aqui, eu gosto de colocar um pontinho entre o ponto fantasia e um pontinho aqui, um pontinho entre ele e um pontinho aqui que divide esses pontos, tá? Então, já coloquei aqui um pontinho, ó, vou no meio do meu ponto fantasia, faço um ponto baixo. Aliás, eu já tinha feito aqui no meio. Então, desmancho aqui também, venho aqui no meio do meu ponto e trabalho um ponto baixo. Vou aqui novamente e trabalho mais um ponto baixo. Vou no meio do meu ponto, sem desmanchar o meu ponto e trabalho um ponto baixo. Venho aqui entre os pontos e trabalho um ponto baixo. E a gente vai trabalhar pontos baixos aqui por toda a nossa volta. Então, a gente vai fazer aqui, vamos fazer aqui e até chegar aqui no final. E uma coisa que eu quero que você entenda é que logo após a gente vai fazer as laterais da nossa bolsa. E a gente vai costurar essa lateral. E para ficar certinha, não ficar torta, a gente precisa ter a mesma quantidade de pontos dos dois lados. Observa aqui. Aqui a gente tá colocando um ponto aqui e um no meio do ponto fantasia. Um ponto aqui, um no meio do ponto fantasia. Quando a gente chegar aqui desse outro lado, a gente precisa colocar o ponto na mesma direção e a gente precisa fazer a mesma quantidade de pontos. Então, se por acaso você tiver dificuldade, você pode contar aqui os pontos, tá? Então, Bru, fiz aqui e o meu deu 46 pontos. Só um exemplo, tá? Eu nem sei quanto é que dá. Então, se aqui tem 46 pontos, desse lado aqui também precisa ter 46, tá bom? Então, eu vou fazer aqui pontos baixos, ó, até chegar na quina e já volto com você pra gente dar continuidade. Pronto, meu amor, cheguei aqui na quina, ó. Então, aqui na quina, a gente já vai esconder esse fiozinho aqui iniciante, né? E aqui, a gente vai simplesmente fazer 2 pontinhos. Ou seja, a gente vai trabalhar um ponto puxando aqui para esse sentido, ó. Vamos virar a nossa peça que eu falo essa direção aqui. E agora, nós faz um pontinho puxando aqui pra cima. Então, esse ponto aqui vai ser aqui do lado e esse ponto aqui já é o primeiro pontinho aqui de cima. E agora, basta a gente seguir fazendo a mesma coisa, tá? Então, aqui a gente vai fazer um pontinho pra cada ponto.
ó. Aqui eu vou pegar só nesses Vzinhos mesmo, deixa eu focar aqui pra você ver. Então, nessa parte aqui eu tô pegando nos Vzinhos. E já tô escondendo aqui o meu fio. E é uma dica que eu quero dar pra você, que é justamente essa. Conforme você vai fazendo a tua bolsa, conforme você vai trabalhando aqui o teu crochê, vai escondendo essas pontinhas pra ficar mais fácil, né? Pra não precisar ficar arrematando depois. Então, terminou de esconder aqui, ó, já pega uma colinha, cola a pontinha e já vai estar com o acabamento perfeito, tá? Então, fiz aqui, ó, vou fazer aqui até o final com você. Então, um pontinho para cada carreira. E aqui, eu cheguei na quina novamente. Então, ó, vou fazer um pontinho aqui nessa direção, viro o meu trabalho, ó, e faço outro já nessa direção aqui. E agora, é o momento mais importante aqui do nosso trabalho. Como eu falei pra você, a gente precisa ter a mesma quantidade de pontos. Então, você vai olhando aqui, ó, esse ponto se refere a esse. Então, esse outro já tá bem aqui nessa direção. Ó, então, é só você ir tentando fazer todos os pontos na mesma direção, pra na hora da costura ficar mais fácil, tá? Então, eu vou fazer pontos baixos até aqui, ó, que foi onde a gente iniciou do outro lado, e já volto com você pra gente dar a continuidade, tá? Pronto, meu amor, cheguei aqui no meu último ponto, ó, e agora, pra mim finalizar, eu venho aqui no último, ó, peraí. Fiz aqui até o penúltimo, né? E aqui, nesse último ponto, porque a gente não vai trabalhar aqui da mesma forma que a gente fez aqui desse lado, ó, eu vou simplesmente fazer um ponto baixíssimo. Então, finalizei aqui o meu ponto baixíssimo. Agora, pode pegar a sua tesoura, cortar aqui esse fiozinho, ó. E a base da nossa bolsa tá pronta, tá? Agora, basta a gente pegar aqui esse fio e arrematar esse fio. Ó, você vai fazer da seguinte maneira, você vai pegar esse fiozinho aqui, trazer ele aqui pra dentro, ó, vai esconder bastante, tá? Não repuxa muito pra não ficar repuxada essa base. Então, a gente traz aqui pra frente, puxa bem, e agora basta a gente colar aqui a pontinha. Então, você pode pegar uma colinha aqui, ó. Aqui eu uso essa daqui, até que bonde. Já mostrei pra vocês em outras aulas. Então, cola aqui a pontinha e já corta. Então, como eu falei pra você, a gente já vai finalizando essa peça justamente pra não dar tanto trabalho, tá? Porque é ruim quando a gente finaliza a peça toda, né? E a gente precisa sair colando, sair cortando. Então, aqui tem outro fiozinho também. Eu vou embutir ele aqui dentro, ó. E já colar essa pontinha. Então, já embuti aqui. E colei. E a base da nossa bolsa tá pronta. E agora, basta a gente finalizar tudo. E a nossa base tá pronta, ó. Então, a base da nossa bolsa Alice já tá pronta. Olha que maravilhosa que ficou. E agora, a gente vai simplesmente para nossa próxima aula. E na nossa próxima aula, eu vou te ensinar os acabamentos. Então, a gente vai aprender aqui como fazer as laterais, como costurar para ela ficar estruturada. E também fazer os acabamentos, como a aplicação de fecho, tassel e alça, tá? Então, vamos para nossa próxima aula.